Tier List. E hoje a gente vai fazer aqui uma tier list de melhores filmes da Pixar. É isso, vocês sempre falam, e animação, Felipe? Você não vai falar, não? Então aqui vou falar dos meus filmes favoritos da Pixar. É isso que vocês querem? Mas eu vou falar o seguinte pra vocês. Tá acabando as tier lists que eu tenho pra fazer, tá acabando os Copa Filmes que eu tenho pra fazer, vocês não estão mandando mais pra mim. Então mande pra mim no meu canal de Discord, lá no Indicações de React, vocês colocam lá as tier lists, as Copa Filmes que vocês fizerem pra mim fazer aqui no canal. Onde vocês encontram o meu Discord? No link na bio do meu Instagram. Me segue lá, inclusive, @ProfFelipeLeão. Só seguir. Vamos lá? Tier List. Você que acompanha o meu canal já conhece o conteúdo produzido aqui no canal Felipe Leão. Provavelmente também já conhece o meu novo projeto, junto com a Bruna e com o Focas, o Vertigem Podcast. Não pula esse insert aqui não, que no final do vídeo eu vou te contar todos os convidados do mês de setembro lá no Vertigem. E bom, nas últimas semanas você deve ter visto que a gente tentou unificar todos esses projetos em um único canal, o que gerou um tanto de ansiedade da minha parte. Meu medo era perder esse canal aqui com vocês, onde sempre busquei um conteúdo pedagógico sobre cinema e política. Um desafio onde sempre busquei trazer um conteúdo mais aprofundado sobre cinema de forma mais abrangente. E foi numa conversa com o Otávio Gá e assim, quis ser iluminado. E como ser iluminado que é, me trouxe à luz. Por mais que a ansiedade de fazer as coisas darem certo de forma mais rápida nos tenha feito unificar todos esses projetos, essa talvez não tenha sido a melhor das estratégias, a estratégia mais inteligente. Isso porque essa unificação poderia causar uma confusão no algoritmo e, por consequência, em vocês enquanto espectadores. O que me faria perder tudo, na verdade. Tanto o Vertigem quanto o canal Felipe Leão, que eu vinha construindo com vocês. Então, em pouquíssimo tempo, esse aqui que era o canal Felipe Leão, virou o canal Vertigem e agora volta novamente a ser o canal Felipe Leão. Mas o Vertigem, Felipe, morreu? Não, continua vivo. Agora, apenas com um novo canal, exclusivamente pra ele. E eu peço encarecidamente que você vá lá se inscrever. O link tá aqui na descrição. Por lá teremos um programa de hard news, que não será só sobre cinema, mas também sobre cinema, artes, cultura, sociedade, atualidades, política, com convidados maravilhosos já confirmados. Thiago Santinelli, Matheus Iguigo, do Matando Matheus a Grito, Rosane Mulholland, Otávio Gá, o Ser Iluminado e Central Pandora. Tudo isso no final de agosto e setembro. Então faz esse favorzão, se inscreve lá no canal e vamos voltar pro vídeo. Tier list da Pixar. Então aqui a gente já botou. Hoje a gente tá comedido, tá? Hoje a gente tá comedido. Então hoje a gente só vai aguentar 3. Hoje a gente aguenta só 3, não vai aguentar 10. Até porque não são tantos filmes assim. Então, pica 3, maravilhoso 10. E aí a gente vai botar aqui, ó, bom, médio, ruim, horrível. Horrível é forte, né? Mas vamos botar horrível, é o que a gente tem pra fazer, tá? E vamos começar. Toy Story, não tem jeito, pica. Toy Story, inclusive, é um filme que é muito importante nessa transição do cinema analógico pro cinema digital. A cena inicial de Toy Story representa muito isso, tá? Vocês lembram da cena inicial de Toy Story? A cena inicial é justamente o Andy brincando com os brinquedos. E os brinquedos, eles estão inanimados. Mas a mão do Andy, ela corta a cena pelos limites da tela. Tanto pelo limite superior, quanto os limites laterais, como o limite inferior. A gente vê essa mão do Andy cortando a tela, e os limites e brincando com aqueles brinquedos. É quase como se o filme estivesse falando pra gente que, bom, por mais que isso aqui seja digital, a vida continua como antes. Sabe? Continua sendo sobre pessoas brincando com seus brinquedos, que continuam sendo inanimados. Mas logo em seguida a gente é cortado dessa visão. E a gente vê esses sujeitos animados a partir desse momento. Tem um livro, nesse livro aqui, ele traz bastante essa perspectiva dessa mudança pro digital e especificamente sobre as animações. Tem um capítulo inteiro sobre isso aqui. A teoria do cinema, uma introdução através de sentidos. Toy Story, maravilhoso. A vida de inseto. Eu vou colocar a vida de inseto em maravilhoso, tá? Eu acho que existe uma tendência... Eu acho que existe uma tendência a vida de inseto ficar em bom. Mas eu vou colocar por enquanto em maravilhoso. Pra pensar. Assim, A Vida de Inseto é o filme comuna da Pixar, né? Sim, com bastante limitações no que eu tô falando. Mas as formigas se rebelando contra os gafanhotos
Unidos nós somos muito mais. Quando nós percebemos a nossa força. Cena final lá do discurso do Flink. Mas é também A Vida de Inseto uma adaptação de Sete Samurais. Né? Os Sete Samurais do Kurosawa nada mais é do que A Vida de Inseto. Porque nos Sete Samurais, o que nós temos? Nós temos um cara num vilarejo que vê samurais roubando a produção daquelas pessoas naquele vilarejo. Aí um desses camponeses sai da cidade em busca de guerreiros para combater aqueles que roubam a sua comida. E ele vai buscar 7 guerreiros. A Vida de Inseto nada mais nada menos do que isso. O Flink é esse camponês que vai atrás dos 7 samurais, dos 7 guerreiros. Só que a diferença é que esses 7 guerreiros são atores de circo, né? Toy Story 2 é pica. E assim, alguma pica vai cair, gente. Mas desculpa, Toy Story 2 é pica. Monstros S.A. Maravilhoso. A ideia é linda, tá? Essa época aqui, da Pixar, lá no início, é a época que a Pixar ela tinha... Era o auge dos argumentos da Pixar. Você pensava na Pixar, você pensava numa empresa que tinha em seus trabalhadores como auge a construção dessa premissa, né? A premissa da Pixar era maravilhosa. Aliás, a gente falou sobre Toy Story, essa perspectiva do digital e etc. Toy Story foi o primeiro filme completamente feito em digital, sob uma perspectiva específica. Só que a Pixar ela já tinha feito alguns curta-metragens antes. E é curioso a gente entender essa comparação do que foi a Pixar com os irmãos Lumière. Vocês conseguem fazer essa conexão da Pixar com os irmãos Lumière? Porque veja só, pensar em irmãos Lumière, eu tô dando o nome a uma pessoa específica, mas pensar no pré-cinema, tá? Comparar a Pixar, o início da Pixar com o início do cinema. Porque o início do cinema era justamente isso, tá? Tem aula no Introdução ao Cinema sobre a morte do pré-cinema, inclusive. O início do cinema, esse pré-cinema, ele tinha como perspectiva o seu dispositivo, e portanto a câmera cinematográfica, um dispositivo de trucagens. O cinema nasce não como um invento para a arte, mas um invento para a representação da natureza e como um invento para usos específicos. Então, mágicos começam a usar, ilusionistas começam a usar, palhaços começam a usar para os seus interesses específicos aquele dispositivo que era, a princípio, um brinquedo. Que logo iria se transformar em algo, e assim, muito rápido, tá? Porque essas rupturas, elas são muito rápidas no cinema. Elas começam a ser usadas rapidamente sob uma perspectiva de linguagem que logo viria a se tornar uma indústria na década de 10 já. E nesse primeiro momento, onde o cinema era usado como trucagens, nós não tínhamos uma perspectiva de grandes narrativas, mas uma perspectiva de mostrar esse grande invento. Ou seja, eram gags, eram filmes pra mostrar, olha só o que a gente consegue fazer a partir de agora. E a Pixar, no início, com seus primeiros filmes em digital, era muito isso. Não tinham narrativas muito elaboradas, nada disso. Eram filmes literalmente pra assim, olha só, gente, essa aqui é a tecnologia do futuro, olha só o que a gente consegue fazer. E são filmes de gags, pequenas piadas, pequenas brincadeiras. É literalmente a mesma coisa. Por uma nova perspectiva. Por um novo caminho da animação. Tá ligado? Nemo, pica. Desculpa, pica. E aí já começa a cagar, né? Porque aí agora o que eu faço? Porque eu já sei que aqui tem um monte de outras picas que eu vou ter que tirar, né? Os Incríveis. Médio. Eu sei que vocês gostam, tá? Eu não sou tão fã de Os Incríveis. Não sou fã de Os Incríveis. Me desculpa, pode me cancelar, faz o que vocês quiserem. Mas Os Incríveis é médio. Carros. Carros é bom. Melhor que Os Incríveis, eu gosto mais de Carros. Desculpa. Eu gosto mais de Carros. Ratatouille. Maravilhoso.
Ah, Felipe, mas Ratatouille é pica. Eu também acho pica, mas só pode 3. E eu não acho Ratatouille melhor que nenhum desses 3 aqui. Sinto muito. Agora, o Wall-E já começa a brincadeira a pesar. E o Wall-E, a brincadeira começa a pesar. É mais fácil imaginar o mundo do que o fim do capitalismo. E o Wall-E é isso. Né? Aquele robozinho brincando na Terra destruída por conta das contradições internas do capitalismo, mas o capitalismo vai para o espaço. Mas ainda assim é um filme foda. E eu vou descer Toy Story 2, desculpa. Vou deixar aqui. Up Altas Aventuras. Maravilhoso. É pica, mas vou botar em maravilhoso. Toy Story 3, bom. Gosto muito, gosto do filme, mas não, gosto muito é forte. Gosto do filme, mas eu não sou tão fã pra botar aqui e aqui muito menos. Então, médio também já é exagero. Então, bom. Carros 2 aí já é. Aí já não dá. Mas a Copa Pistão, cara, eu descobri que tem uma galera que é aficionada pela Copa Pistão. Eu descobri isso no Facebook. Você entra no Facebook? Não entro. Mas um dia, não sei porquê, chegou uma notificação e eu entrei no Facebook. E aí, na primeira parada na minha linha do tempo, tinha uma pessoa elencando, num desses grupos de cinema do Facebook que eu fazia parte quando eu usava, elencando todos os vencedores da Copa Pistão. Aí eu, caralho! Tem todo um universo da Copa, do universo Carros que a gente não conhece. Todos os vencedores da Copa Pistão. Pica. Pica. E aqui nós temos o quê? Brave. Ah, Brave é médio. Eu diria que é ruim até. Ruim. Monster Universe. Aí é horrível. Não dá. Agora, divertidamente é pica. E aí me pega. Que eu vou descer Nemo. Nemo! Recém-chegado branco e laranja. O Bom Dinossauro, ruim. Bom Dinossauro, mas. Pixar. Faz aí o Rei Leão, só não copia. Procurando Dory, ruim. Copa Pistão é incrível. Porra, Copa Pistão é incrível, tô ligado. Carros 3. Não dá. Na verdade, o Carros 2 dá pra botar em médio. O 3 que não dá. Coco. Cookie, a vida é uma merda. É médio ou bom, né? Médio. Agora, Os Incríveis 2, eu gosto mais do que Os Incríveis 1. Eu vou botar em bom. Toy Story 4, ruim. Onward, eu esqueci até como é que é o nome desse filme em português. Mas é ruim também. Soul, eu não gosto tanto. Médio. Apesar de ser um desses filmes mais originais da Pixar recentemente, eu não curto tanto. Que tem uma premissa legal, como era no início. Enfim, alguma coisa tem. Divertidamente não tem jeito, né? Eu sempre falo muito bem de divertidamente. Não tem jeito. Divertidamente me pega num lugar muito específico. Eu já contei essa história inúmeras vezes, mas eu não canso de repetir. Mas divertidamente me pega num lugar muito específico enquanto pai. Sabe? O filme é bom. Ponto. O filme é muito criativo também. Como a Pixar nos seus bons tempos. Mas para além disso, o filme me pega num lugar muito especial. Que é esse processo da criação dos filhos. A Ilha da Bobeira me pega muito, gente. O meu filho tá passando aqui pela porta agora falando. Não sei se dá pra vocês escutarem. Mas a Ilha da Bobeira caindo é uma coisa muito louca. É de rachar o coração de qualquer pai. Um dia vocês vão sentir isso se vocês virarem pai. Ou se vocês já são, né? Luca. Luca é um filme que a minha filha era viciada quando ela era menorzinha ainda, né? Porque ela é menorzinha, ela é. Luca, eu vou botar em bom. Eu acho um bom filme. Turning Red, também acho bom. Eu diria. Chegaria maravilhoso, mas eu acho que assim. Não dá pra colocar no panteão dessa galera aqui. Então eu diria que é aqui. Lightyear é horrível. Desculpa, horrível. Elementos.
É ruim. Eu pensei em botar em médio, mas é ruim. Inside Out 2, incrivelmente, é aquele negócio, como você consegue pegar um produto como era Divertidamente e tornar no que é Divertidamente 2? Como? Como é possível transformar Divertidamente em Divertidamente 2? Né? E Hélio, que eu vi recentemente também, eu achei um filme bem marromeno, bem qualquer coisa. Pô, você é fã de Elementos, Felipe? Divertidamente 2 é muito ruim, gente. Divertidamente 2, ele é isso, raso demais. O primeiro filme é super, eu diria superficial, né? O carro tá em bom, pô. Carros é bom demais. O primeiro Carros é bom pra cacete. Não digo pra cacete também é forte, porque senão estaria maravilhoso, né? Mas é bom. Mas vamos lá. O Divertidamente 2, ele vai contar a história da puberdade de uma menina. Olha só isso, gente. Divertidamente 2 conta a história da puberdade de uma menina. E, portanto, nesse contexto, começa a surgir outros sentimentos lá na sala dos sentimentos. Tá ligado? Só que tá tratando da puberdade de uma menina. Aí vocês me dizem, por favor, me digam. Eu vou tratar de puberdade feminina. O que precisa ter? Assim, eu preciso só de um chute. Um chute de vocês. Eu vou tratar de puberdade feminina. O que é universalmente conhecido por ser um tema da puberdade feminina. Eu sei que vocês estão pensando. E esse tema não é tratado. O máximo sobre puberdade que tem no filme é ansiedade e espinha no nariz. É o máximo de puberdade que tem no filme. Ansiedade, porque ela mudou de escola, e aí ela quer os novos amigos, e etc. Quem sabe que são questões específicas da idade? Quem sabe? E espinha no nariz. E ser fã da Lana Del Rey, tá, beleza. Mas esse é o máximo que o filme consegue chegar. Então é um filme que atua muito na superficialidade. E eu vi muitos dos produtores do filme falando: a gente não tratou de assuntos como esse porque a gente queria que o filme fosse mais universal. Meu amigo, mais de 50% da população do mundo é mulher. Mais de 50% da população do mundo já menstruou, menstrua ou vai menstruar. Tem tema mais universal do que menstruação? Não tem. Ah, não pode tratar, não pode por quê? Que tabu é esse, cacete? E aí, não pode tratar. Mas aí a gente vê aqui, ó, Turning Red. O assunto do filme é esse. Tá ligado? O assunto de Turning Red é menstruação. Precisa mostrar sangue, sangue, sangue? Não precisa mostrar sangue. Veio com dados, gostei. Tá ligado? Não, o foco do. O Gui tá falando aqui, de Turning Red tratou sobre o tema. E eu acho que o Turning Red, na verdade, o foco central do filme é a menstruação. Só que o filme ele trata da forma lúdica que a Pixar gosta de tratar o tema. Sabe? Então, Turning Red trata do tema, trata dessa puberdade feminina e dá luz a algo importante. Tá ligado? Tabu demais meter isso num blockbuster. A galera ficou chocada com a Barbie indo na ginecologista. Pois é, né? Pois é, né, Luca? Tem essas coisas, tem esses problemas aí. Mas assim, é um tabu, mas que pode ser bem tratado como o Turning Red fez, sabe? Dava. Luca, assim, aquela parada. É muito chato a gente pensar no filme por aquilo que a gente gostaria que ele fosse. Então, assim, o que eu tô fazendo aqui não é um exercício do que eu gostaria que ele fosse, mas pelo que ele é. Ele escolheu, sendo o que é, simplesmente abdicar de falar de puberdade falando de puberdade. Esse é Divertidamente 2.
É um filme que fala sobre puberdade, mas ignora fatores importantes da puberdade. O fator da puberdade feminina, no caso. Sabe? O fator. E essa é a parada. É impressionante. É impressionante. E assim, tabu demais meter isso no blockbuster, a galera ficou chocada com Barbie indo no ginecologista. Só que assim, é isso, é tabu, mas a Pixar mesmo fez. É possível. É possível fazer. Sabe? Dava. E assim, só cabe a mim criticar o filme pelo que ele é. Inside Out 2 é um filme que escolhe ser um filme sobre puberdade, onde a puberdade não é importante. E é isso. Esse aqui é o gabarito. Nada longe disso é a verdade. Essa é a única verdade possível. Se vocês pensam diferente disso, vocês estão errados. Brincadeira. Quais seriam os 3 filmes que estariam na sua pica? Me digam aí nos comentários. Tá bom? Curtiram o vídeo? Você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil? Eu sei que vocês já me ouviram falar isso inúmeras vezes aqui no canal, mas eu preciso falar mais uma vez para vocês, porque eu sei que você não está inscrito ainda. E lá você vai encontrar linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia, tudo relacionado à produção cinematográfica. E vou dizer mais para vocês, são mais de 60 aulas já disponíveis. É uma plataforma de streaming só de aulas de cinema disponibilizadas por mim por lá. Então assim, o que você está esperando para fazer parte da Introdução ao Cinema? Ah, Felipe, mas é só 60 aulas, é só isso? Não! Além disso, todo mês tem aula nova. Tá esperando o quê? Se inscreve aí.